ansiedade, que afunda o outro, achando que o outro é tapete ou escada para a sua vida, para o seu ministério. Que o Senhor nos esconda, que nós possamos continuar sendo fonte de Deus, né? Para a glória do nome do Senhor, crendo que quem levanta o nosso ministério é o Senhor mesmo, e é Ele que faz todas as coisas. Eu tenho uma palavra, amiga, vou te falar, eu perguntei, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar? De repente, Deus, de repente. E o Senhor falou no meu coração sobre os de repentes que não são de repente. Meu Deus! Né? E ali o Senhor me levou para Gênesis 18. Gênesis 18. E em Gênesis 18 a gente vai ler o versículo 14 e depois a gente vai para Gênesis 21. Mas é só para a gente poder contextualizar como é que existem coisas que para quem está de fora é de repente. Mas para quem vive o processo, né, o de repente é apenas o momento em que a promessa se cumpre. Mas uma coisa eu quero já começar a falar nessa live. Não importa o tempo que o Senhor falou acerca de algo que aconteceria na tua vida. Para quem está de fora, de repente está viajando, de repente está de roupa boa, de repente mudou de casa, de repente trocou de carro, mas na verdade aquilo que para eles é novidade, para você era promessa. Ora, baixei calabaço. Aquilo que para os outros era novidade, para você é tempo de cumprimento de promessa. Então eu já quero começar essa palavra dessa forma, nesta tarde, em nome de Jesus. Gênesis 18, meu celular me boicotando aqui, ó. Abri a Bíblia nele e ele me arrebentando. Glória! Aleluia. Gênesis 18, versículo 14. Vai abrindo sua Bíblia. Eu estou abrindo aqui apanhando do meu celular. Glória a Deus. Gosto assim, amostradinho. Já já eu faço a passagem dele. Em nome de Jesus. Pronto. Tá aqui. Gênesis 18, versículo 14, vai dizer assim, a gente pode até ler um versículo antes, né, o 13. Então o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Versículo 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de um ano voltarei a você e Sara terá um filho. Vamos lá, capítulo 21. Capítulo 21 agora. 21, oh lindo. Versículo 1. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Versículo 2. Sara engravidou e deu um filho a Abraão na sua velhice, na época exata que Deus lhe prometera. E Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Oh, meu Deus do céu! Começa a glorificar nessa tarde, porque no versículo 18, o Senhor reafirmou uma promessa que havia feito há 25 anos atrás a Abraão. Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus, lugar aonde ele vivia, era benquisto, aonde Abraão era rico e não era nem Abraão, era Abrão, né? Filho de Terá, aonde a sua irmã Sarai foi a mulher que conquistou o seu coração, e ele se casou com a sua irmã Sarai, e casando-se com Sarai, já casado, benquisto, renomado, rico, ele recebeu de Deus um chamado. Ele recebeu de Deus uma palavra, sai do meio da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te apontarei. Porque nós precisamos entender que existe tempo na nossa vida em que Deus vai nos pegar pela mão e vai nos tirar do lugar onde nós já estamos acostumados a estar. Porque o lugar de costume também é chamado de zona do conforto. E em zona de conforto ninguém cresce. Zona de conforto é lugar de procrastinação. Zona de conforto é lugar de raquitismo. Zona de conforto é lugar onde não se cresce. Zona de conforto é um lugar onde não há novidade. Eu já quero começar essa palavra dizendo para você na tarde desse dia que o de repente Deus é uma, oh meu Deus, é uma novidade que vai se estabelecer da parte do Senhor na sua vida. Abraão já estava acostumado em morar em Ur dos Caldeus. Ele era daquele lugar, ele era daquela terra.
Ele era nascido naquela terra. Em Ur dos Caldeus não tinha nada estranho para Abraão. Mas aí, de repente, o Deus que pouca gente conhecia, o Deus que, oh meu Deus do céu, o Deus do qual ninguém nem mais falava. O Deus, eu estava lendo outro dia um livro histórico dizendo que na época em que o Senhor se revelou a Abraão, ele era conhecido como Deus da criação. Olha só, gente. Deus era conhecido como Deus da criação e desde que havia acabado o dilúvio, ele nunca mais havia se manifestado a ninguém. Ei, eu quero dizer para você que o dilúvio passou, Noé permaneceu de pé, mas depois que Deus tirou Noé da arca, ele não falou mais com ninguém, o Senhor não falou mais com ninguém, ele não se revelou mais a ninguém, até que de repente ele escolheu um homem em Ur dos Caldeus, nativo da terra, para dizer para ele: ei, há muito tempo eu não me revelo nessa terra, há muito tempo eu não falo com ninguém, mas eu escolhi você, Abraão, para fazer de você uma nação minha, separada, santa, no qual eu vou colocar a marca do meu nome. Mas para isso, Abraão, para que o meu de repente aconteça, para que o milagre se realize, você precisa, Abraão, dar ouvidos à minha voz e me obedecer, porque é muita gente querendo resposta, é muita gente querendo milagre, é muita gente querendo porta aberta, mas pouca gente querendo obedecer, pouca gente querendo dar ouvidos à voz do Senhor. E ali o Senhor disse para aquele homem: necessário é me obedecer, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para o lugar que eu te apontarei. E na mesma hora, naquele tempo, Abraão se preparou, pegou a sua mulher, pegou o seu servo Eliezer, o Damasceno, e mais algumas pessoas que decidiram acompanhá-lo, inclusive o seu sobrinho chamado Ló. Partiu uma caravana de Ur dos Caldeus, do qual Abraão era o líder. Oh, meu Deus do céu, tem gente que não vai entender que Deus vai tirar você de Ur dos Caldeus, porque Ur dos Caldeus é um lugar de média, em que todo mundo vive na média, em que ninguém se destaca. E para fazer você se destacar, para poder capacitar você para uma liderança, Deus vai tirar você dessa zona de conforto e vai fazer você ir para uma terra que ele apontou, liderando uma caravana. Mas, pastora Patrícia, o que é liderar uma caravana? Para quem não liderou nada é o começo. Para quem nunca liderou nada é escola, labacheira, baio. Então começa nesse pequeno, para liderar povo, para ser patriarca. Começa liderando uma caravana pequena. Começa liderando a tua casa. Começa liderando teus filhos, que é teu pequeno rebanho. Começa a liderar onde Deus te dê a graça de liderar. E Abraão aceitou, recebeu o chamado e a liderança de uma caravana para sair de Ur dos Caldeus. E quando ele saiu daquele lugar, ele seguiu de acordo com aquilo que o Senhor designou a ele, e ele peregrinou, porque muitas vezes a gente não quer peregrinar, porque peregrinar cansa, porque peregrinar expõe você aos processos do tempo, coloca você em rota de chuva, coloca você em rota de sol, coloca você na rota do vento, coloca você na rota da tempestade, porque quem está peregrinando não tem casa para se esconder, vive em tenda. Quem vive em tenda está sofrendo as intempéries do tempo. Ei, é melhor estar na tenda com Deus e passar os processos da natureza do que ter um lugar para repousar a cabeça, como Jesus disse que ele não tinha, e não viver aquilo que Deus tem para você. Então, se for tempo de tenda, vai para a tenda. Se for tempo de peregrinar, peregrina. Se for se for tempo de avançar, avança na direção que o céu te dá, porque pode não ter comodidade, pode até ter cansaço, mas no final tem resposta. Aí a gente vai vendo uma coisa extraordinária, que foi assim: Deus fez saltar essas coisas de dentro dessa palavra, que quando Abraão peregrinou, nesses seus 25 anos, até viver o milagre do Senhor, de ter o seu filho, porque até ali ele achava... Oi, Dani, beijo, Deus abençoe, Dani Pé, minha pastora linda. Até ali ele achava
que o servo Damasceno, Eliezer, iria ser o herdeiro da sua casa. Até ali ele achava que a promessa que Deus lhe fez, ele estava disposto, era uma coisa terrível, gente. Ele estava disposto a obedecer a Deus, mas à medida que o tempo passava e que ele não via Isaac nascer, ele dizia assim, eu estou disposto a obedecer, mas quem vai ser herdeiro da minha casa vai ser um servo. Deus me prometeu um filho, mas o filho não acontece. Deus me prometeu que da minha carne uma nação seria gerada, que a minha descendência seria como as estrelas do céu, mas eu não vejo nada acontecer. E o tempo passava e Abraão se entristecia, mas obedecia. Olha aí, ó, Rabachei. Esse é o segredo. Você não vive por vista, você vive por fé. Toda vez que você desanimar, Deus tem uma palavra para você. Toda vez que você achar que a promessa não vai se cumprir, Deus vai chamar você para fora da tenda, vai mostrar para você o céu, vai dizer, ainda tem estrela no céu, eu não te prometi, eu não falei que ia fazer. Então olha para o alto, Rabachei, Candaraio, Reva. Olha para o alto, porque enquanto tiver estrela no céu, eu sou o Deus do céu que sustenta as estrelas e também sustento a minha palavra. A palavra de Deus vai dizer que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso eu falaria e não cumpriria? Eu quero dizer para você que está nessa tarde, nessa live, é tempo de cumprimento de promessa para mim, para a tua vida. Só que para os outros vai parecer que foi de repente. Para a gente, não. Para a gente vai ser o tempo de viver um milagre, a resposta da promessa que o Senhor nos fez. E aí, enquanto Abraão peregrinava, quando ele desanimava, Deus chamava ele para fora da tenda e falava, olha para o céu, imagina a areia do mar, imagina, Abraão, tua descendência como a areia do mar. Não dá para contar, pode tu contar? Conta as estrelas do céu, contra a areia. Abraão, não desanima, não deixa, porque o tempo está passando, você achar que eu não vou cumprir a minha promessa. Eu vou cumprir a minha promessa, Abraão, só continua. E aí o texto me levou que enquanto peregrinava, Abraão teve no tempo da sua peregrinação 2 lugares aonde ele ficou hospedado. Eu digo hospedado porque ele armou a sua tenda e estabeleceu moradia naquele lugar por bastante tempo. Nós sabemos que Abraão passou pelo Egito. Nós sabemos que Abraão, quando passou pelo Egito, disse para Faraó que Sara era a mulher dele. Nós sabemos que quando ele passou no Egito e Abraão disse para Faraó que Sara era a irmã dele, o Faraó pegou Sara para ser sua esposa, mas Deus não deixou o Faraó tocar naquela mulher. E quando o Faraó determinou, agora vou tocar, Deus feriu a casa de Faraó com muitas erupções cutâneas, a sua pele estourou toda em furúnculos e também todos tiveram no palácio hemorroidas na casa de Faraó. Porque tem gente que está achando que porque tem riqueza, porque tem dinheiro, porque cresceu, porque prosperou, vai poder meter a mão naquilo que é de Abraão, o Arabachei, vai meter a mão naquilo que Deus te deu, vai passar à tua frente e vai dizer, eu posso tudo porque eu tenho mais. Mas Deus manda te dizer assim, vai nesse pequeno, que eu sou Deus que desbanco a casa de Faraó e revelo para Faraó que eu sou o Deus da casa de Abrão, que eu sou aquele que preservo tudo que pertence a Abrão. E que quando o Faraó pensa que vai tomar posse e brincar com as coisas que eu mesmo, o Senhor, direcionei para que fossem dessa maneira, eu revelo a minha mão. Fica tranquilo, o Faraó vai ser abatido. Fica tranquilo, fica tranquila. Deus vai colocar o Faraó no devido lugar. E quando o Faraó entender que não pode meter a mão naquilo que Deus te entregou, vai liberar você, e vai liberar você de mão cheia. Vai liberar você com despojo. Vai liberar você com servos e servas. Por que eu digo isso? Porque a palavra me diz que Agar se tornou serva de Sara. E Agar era egípcio, quer dizer que Faraó deu servos também a Abraão e Sara, quando liberou eles daquele lugar. Sabe por quê? Porque quando o peso da mão de Deus desce, oh meu Deus do céu, é melhor perder riqueza e liberar
quem Deus, meu Deus do céu, quem Deus está requerendo que seja liberado, do que ficar retendo e ficar todo arrebentado. Deus mandou liberar, libera. Se precisar perder alguma coisa, perde. Melhor perder dinheiro, melhor perder servo, do que ficar segurando Abraão e Sarai no lugar aonde Deus já falou que eles não podem ficar, porque eles têm que avançar para o lugar que Deus determinou. Então, teve 3 lugares aonde Abraão fixou moradia nas suas peregrinações. Um tempo ele ficou no Egito. Mas tem 2 lugares que Abraão fixou moradia, chamado os Carvalhais de Moré e os Carvalhais de Manre. Olha, eu quero dizer que eu já preguei esse texto várias vezes, mas Deus nunca me trouxe esses 2 lugares de moradia. Eu sempre preguei muito sobre o Egito, mas hoje o Senhor falou comigo acerca dos Carvalhais de Moré e os Carvalhais de Manre. Os Carvalhais de Moré, eles ficam, meu Deus do céu, entre o Vale de Ebal e Gerezim. E aí eu fui ver o significado dos nomes, porque os Carvalhos de Moré ficam em Siquém, entre Ebal, entre o Monte Ebal e Gerizim. É um vale. Preste bem atenção. Siquém é um vale. Ebal quer dizer descoberto. E Gerizim quer dizer terra estéril. Porém, Siquém quer dizer ombro. Abraão já estava peregrinando há alguns anos. E estava entristecido porque não vivia o milagre. Estava entristecido porque o filho que Deus lhe prometera, que seria o início de uma grande descendência, não havia nascido. Então havia uma tristeza no coração de Abraão. Mas uma coisa eu quero dizer para você que está conosco na tarde desse dia. Ainda que você esteja entre o Vale Ebal e entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim, ainda que você esteja entre um lugar descoberto, lugar descoberto não tem proteção, não tem cobertura, não tem guarda. Ou que você esteja aqui também próximo ao Monte Gerizim, chamado Terra Estéril. Gente, pensa nisso. Siquém fica no meio dos 2 montes. Um é descoberto, outro é terra estéril. Às vezes você está vivendo uma situação em que de um lado é só esterilidade, do outro é falta de proteção. Você não encontra um lugar para se proteger, para poder você crescer, para você poder se fortalecer. Aí sabe o que Deus faz? Deus faz você descer para um vale que se chama Siquém, que quer dizer ombro. E se tem uma coisa que a gente precisa quando a gente está ferido, quando a gente quer chorar, é de um ombro. Alguém que nos abrace, que nos acolha, que diga, estou contigo, bota a cabeça aqui no meu ombro e chora. Eu vou chorar junto com você, eu vou abraçar a tua história, eu não desisto de você. Não fica triste, não. Pode ter esterilidade de um lado, pode ter falta de proteção e cobertura do outro, mas ainda tem um Deus no céu que te leva para Siquém, o ombro, para você poder refrigerar a tua alma. Para você colocar para fora a dor que está assolando a tua alma, para você tirar de dentro de você aquilo que está desanimando você, porque quando você passa por Ebal, descoberto, sem proteção, sozinho, sem retaguarda, sem dianteira, sem ninguém para ajudar você, oh meu Deus do céu, o que vem lá do outro lado do vale, aí você fala assim, estou em Ebal, estou descoberto, estou cansado, estou sozinho, não tenho ajuda, não tenho cobertura, não tenho nada. Eu vou passar para o outro lado do vale. Aí você descobre que o lugar do outro lado é chamado terra estéril. E você já está no meio da esterilidade. Você já não está gerando. Você já não está vendo resposta. Você só está caminhando, vivendo por fé e à vista nada. Aí Deus diz para você, ei, ao invés de rodar, passar de um monte para o outro, sem entrar no vale, desce para o vale. Porque nesse vale tem ombro te esperando. Nesse vale tem um lugar para refrigerar a tua alma. Nesse vale tem um lugar para você chorar, para você dizer, Senhor, não estou suportando mais. Eu já vim de um lugar, eu já estou caminhando e não vejo a tua resposta, o teu milagre acontecer. Então, na tarde desse dia, eu quero dizer para você que se sente vivendo uma esterilidade, sem gerar nada, sem viver as promessas do Senhor e também se sentindo sem proteção, sem ajuda, descoberto, sem aliança, sem alguém que abrace a sua vida, a sua casa, o seu ministério. Deus está dizendo para você, esse vale não é para te matar, é para te refrigerar. Esse vale não é para te matar, é para te esconder. Esse vale não é para te matar, é para tu
tu ganhar força, para tu atravessar Gerizim e continuar seguindo adiante para o lugar que Deus quer te levar. Então, quando a gente fala de carvalhos de Moré, a gente está falando de um lugar de refrigério. A gente está falando de um lugar onde o vale não mata, onde o vale fortalece. É engraçado que Davi, no Salmo 23, fala que tem vale da sombra da morte. Já no Salmo 80, se eu não me engano, 83, 88, fala do Vale de Baca, que é um vale que você passava para poder chegar em Jerusalém, que tinha um monte de árvore que tinha espinho, mas também tinha um bálsamo naquele lugar, que você se feria no vale, mas já saía já com remédio para poder chegar curado em Jerusalém. Aí agora, veja isso, agora a história nos apresenta em Gênesis 18, o vale, que uma cidade que se chamava Siquém, que ficava no meio do vale. E que essa cidade se chama Ombro, lugar em que Deus te leva para te refrigerar. Para você que saiu do tempo da falta de cobertura, de proteção, de abraço, de aliança, suportar a travessia desse tempo da terra de esterilidade, de Gerizim. Ele ficou um bom tempo neste lugar. Nesse lugar, são os dois lugares, né? São dois carvalhais, dois lugares aonde ele recebeu palavra e visitação dos anjos do Senhor para poder se manter na presença, ser reanimado na sua alma e no seu espírito. O próximo é aonde Deus falou comigo acerca do de repente Deus nessa mensagem. Falando sobre os carvalhais de Manre, né? Os carvalhais de Manre, eles eram como uma planície e ficava situado em Hebrom. Olha isso, gente. Isso é algo tão tremendo. Os carvalhais de Moré ficavam em Siquém, Ombro, refrigério, porque ele estava vindo do tempo de falta de cobertura e agora ia atravessar o tempo da esterilidade. Aí Deus vai e leva ele para um outro carvalhal, para uma planície de carvalhos, chamada os carvalhais de Manre, que ficam em Hebrom, que todos nós sabemos que Hebrom quer dizer aliança. Preste bem atenção. Você pode passar pelo tempo da falta de proteção. Você pode passar pelo tempo da falta de cobertura. Você pode passar pelo tempo da sensação de abandono, de solidão na caminhada. Quando você passar em Siquém, você vai receber um refrigério, porque vai ter um ombro para acolher você, aonde você vai se refazer, vai refazer a sua alma, para você poder ter força para chegar em Gerizim, terra estéril, e atravessar este lugar. Aí Deus vai e leva ele para a região de Hebrom, aliança. Preste bem atenção. O tempo da falta de cobertura e da falta de aliança faz você chegar em Siquém, que é o tempo do acolhimento e da restauração. Só que quando você atravessa, meu Deus, quando você atravessa a terra da esterilidade, Gerizim, por mais que você tenha sido refeito pelo Senhor em Siquém, você vai se ferir de novo. Você vai se entristecer de novo. Sabe por quê? Porque, infelizmente, a gente não guarda as boas lembranças do tempo do refrigério. A gente não guarda as boas lembranças do tempo em que Deus nos refez. A gente fica sentindo somente a latência da dor que está assolando a nossa alma. E só quem veio de um tempo de se refazer sabe quanto dói atravessar a fase da esterilidade. Depois que Deus te refaz, você não quer passar por Gerizim, você não quer passar pela esterilidade, você quer ir logo para o tempo da realização. Mas Deus diz assim para mim e para você hoje, é necessário tu passar em Gerizim, é necessário você entender que não é porque eu te refiz em Siquém, porque eu te dei um ombro, porque eu te dei refrigério, que agora vai ser só refrigério, não. Você tem que passar em Gerizim para você entender que a vida é feita de etapas, e que as etapas, uma após a outra, formam um processo, e que é o processo que te dá experiência, e que é o processo que te dá paciência, e que é o processo que te dá maturidade, que é o processo que te dá perseverança, rabachei, que é o processo que te dá resiliência. Ei, não tenha medo
medo de passar por Gerizim, porque passar por Gerizim, a terra da esterilidade, pode ser doloroso, mas lá na frente tem Hebrom, tem aliança, Arabacalabaio, tem mão estendida de novo, tem cuidado de novo para você. Passa por Gerizim, porque o Senhor te espera para algo extraordinário em Hebrom. E quando ele chega em Hebrom, ele escolhe essa planície onde havia esses carvalhais, chamados carvalhais de Manre, que também eram conhecidos como carvalhais de descanso. Carvalhais de descanso. Por quê? Porque nos carvalhais de descanso, nos carvalhais de Manre, era um lugar conhecido por ser um lugar plano, em que tinha água, em que tinha sombra, e que as pessoas que estavam peregrinando e viajando ali encontravam um lugar em que a natureza não era hostil. Porque quem está peregrinando não quer lidar com o sol, não quer lidar com o vento. Eu já falei isso antes. Quem está peregrinando, ele tem que lidar com todas essas coisas. Mas se ele puder evitar, ele vai tentar. Se ele puder evitar o sol, ele vai tentar. Se ele puder evitar um lugar que deserto, que não tem água, ele vai evitar. Gente, quem está peregrinando quer peregrinar no lugar mais tranquilo possível. Ninguém quer peregrinar no meio de um lugar desértico, com sede, com fome, com nada. Não. A gente quer peregrinar num lugar que tenha água, que tenha fonte, que tenha sombra. E exatamente os carvalhais de Manre eram conhecidos como carvalhais de descanso, porque lá havia água abundante, terra fértil, uma planície de carvalhos que assegurava vento fresco e sombra. E nesse lugar, Abraão vai e fixa novamente residência, porque ainda não era tempo de construir casa, era tempo de continuar peregrinando e viver em tenda. Mas não é porque você vive em tenda que você vai passar o tempo todo de um lado para o outro, pulando de galho em galho. Não. De vez em quando Deus vai montar a tua tenda e vai dizer, fica um pouquinho com ela aí. E ali nos carvalhais de Manre, o que o Senhor está falando para Abraão? Abraão, os carvalhais de Manre, eles são um lugar aonde eu te trouxe para fazer você entender, Abraão, que a aliança refrigera não apenas a alma, mas refrigera a tua história completamente. Que agora aqui você não tem só um ombro para se refazer. Agora aqui você tem água abundante, você tem terra fértil, você tem sombra, você tem proteção de tempestades, porque se chover muito, a copa dos carvalhais vai proteger você da chuva intensa. Se ventar muito também, Abraão, a copa das árvores não vai deixar com que uma grande ventania arranque fora a sua tenda. Abraão, é tenda, não tem estabilidade, mas tem cuidado, porque a aliança te promove, Hebrom promove você, porque Hebrom é lugar de aliança. E aí o Senhor leva Abraão para este lugar de aliança para dizer para ele, tirei você do lugar do conforto para dizer para você que a aliança é melhor do que o conforto. Tirei você do lugar da riqueza para provar para você, Abraão, que o lugar da aliança faz você viver aquilo que você não viveu em Ur dos Caldeus. Em Ur dos Caldeus você tinha casa, tinha dinheiro, tinha respeito, tinha um monte de coisa. Aqui, em Hebrom, você descobriu que você sabe liderar, sabe ouvir minha voz, aprendeu a liderar a tua casa e agora está vivendo um tempo de refrigério, para que quem caminha contigo nessa caravana saiba que eu sou um Deus que preserva a aliança. Porque quando você tem aliança, você tem tudo. Oh, meu Deus! Quando você tem aliança, você tem tudo. Você pode não ter dinheiro, mas se você tem aliança, você tem provisão. Você pode não... Olha, gente, você pode não ter carro, mas você tem carona. Essa semana eu estava lá lá na Lagoa, no Clube Militar. Minha amiga fez aniversário lá fui eu, curti, fiquei, hora de vir embora. Peguei meu celular, abri o Uber. Quando eu abri o Uber, Renata Fernandes pergunta quanto era o Uber da minha casa, quanto era o Uber da Lagoa até a minha casa. Uma fortuna.
Um vinho. Eu tenho 2, mas eu quero continuar com os 2. Quando eu vi o valor da corrida, gente, R$ 110 uma corrida de Uber. E eram 7h30 da noite. Eu estava cansada, porque eu tinha ido para o debate 93 de manhã e depois eu fui para a festa da minha amiga. Eu estava quebrada. Eu olhei para R$ 110, fechei o meu Uber e falei assim, Jesus, sem condição nenhuma. Só que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu roteei a internet para uma pessoa. E quando eu roteei a internet para uma pessoa, o que aconteceu? O rotear puxou a minha bateria e descarregou completamente meu celular. Eu vi o valor que ficava a corrida e logo depois meu celular descarregou. E eu pedi para o rapaz do som se ele poderia, por favor, só para me salvar, colocar meu celular para carregar um pouquinho. Ele falou, claro, senhora. E botou lá dentro da cabine de som meu celular para carregar. E a menina falou assim, Patrícia, já vai? Já pediu Uber? Eu falei, não, meu celular descarregou. Jesus até deixou meu celular descarregar para eu não passar vergonha de dizer que a corrida era cara e que eu não podia voltar para casa de Uber, hein? Quem tem aliança tem tudo, igreja. Falei, meu celular descarregou. Eu não tenho como pedir Uber. Então, agora, para poder quebrar o galho, eu pedi para o rapaz botar lá dentro do celular para carregar um pouquinho, mas vai ter que carregar assim, pelo menos uns 20 minutos para poder juntar uma bateria que eu tenha condição de pedir um Uber. Meu pensamento, eu vou pegar um Uber aqui até o metrô mais próximo e vou voltar para casa de trem e metrô lindamente, porque eu não vou pagar R$ 110 de carro nem morta para poder ir para casa. Passou-se 5 minutos, vem minha amiga. Amiga, você vai para casa daqui direto, né? Eu falei, sim, amiga, vou daqui para casa. Aí ela, não, estou te perguntando isso porque fulano e fulano vão para Marechal Hermes. E aí, como eles vão para Marechal Hermes, eu perguntei se eles podem dar uma carona para você. E se eles, dando essa carona para você até Marechal, aí de lá você pega um Uber e vai para casa. Te ajuda, amiga? Aí eu falei assim, olha, se não for incomodar, finíssima. Por dentro eu tava, sim, sim. Por fora, bem, mas aí, né, se não for incomodar, porque é um casal que está indo embora, de repente pode não querer outra pessoa no carro. Então, assim, se não for incomodar, para mim é ótimo. Não, amiga, já tá tudo certo. Então, só daqui a pouquinho eles vão embora, aí você pega carona com eles. Eu falei assim, então, obrigada. Meu telefone carregou mais uns 15 minutos lá dentro, pleníssima, pastora Dani, pleníssima. Meu telefone carregou mais uns minutinhos lá dentro, o rapaz do som me devolveu, eu falei, muito obrigada. Quando o rapaz do som me devolveu, eles vieram, querida, vamos? Eu, claro, meus amados. Entrei no carro com eles, maravilhosa, desci em Bento Ribeiro, chamei um Uber onde eu paguei R$ 15. E desci na porta de casa. Aleluia. Boa tarde. Por quê? Por quê? Porque eu tenho aliança. Meu pai sabia que os 110, que eu não tinha como pagar R$ 110 de um Uber para voltar para casa num caminho só. E ele sabia que eu também não tinha condição física de voltar de metrô, de trem, porque eu não ia aguentar, porque meus joelhos estão muito atacados nessa semana. Mas como foi ele que preparou a minha chegada naquele lugar, aonde eu passei a tarde curtindo aos pés do Cristo Redentor, glória a Deus, né? Ele também preparou o meu retorno para casa, preparando uma carona. E eu entrei no Uber, olhei para o rapaz, eu falei assim, sabia que eu ia pagar R$ 110 para chegar em casa, mas agora eu estou pagando 15? Olha como é que Deus é bom. O Uber já deu uma gargalhada quando eu entrei dentro do carro. Entenda, é muito melhor. Oh, meu Deus do céu, é muito melhor deixar Deus te conduzir a Hebron, Rabai, Okoma na Rabachei. É muito melhor deixar Deus te conduzir a Hebron, ainda que você tenha passado, oh meu Deus do céu, por Hebral, ainda que você tenha passado por Gerizim. Fica tranquilo, Hebron está ali na frente. Em Hebron tem tudo o que você precisa. Aí, quando chega em Hebron, lá nesses carvalhais de Manre, que são os carvalhais de descanso,
A palavra vai me ensinar que Manre era o nome de um homem amorreu, com o qual Abraão fez aliança. E Abraão comprou uma parte dos carvalhais de Manre, que era de Manre, para declarar que ele não estava ali de favor. Presta bem atenção nessa palavra que eu vou liberar sobre a sua vida, porque eu estou recebendo horrores também da parte do céu aqui, nesta palavra agora. Você chegou em Hebrom vindo do tempo da esterilidade. Sabe o que você dizer? Você chegou em Hebrom com a mão na frente e outra atrás. Você chegou em Hebrom de mão vazia. Você chegou em Hebrom sem nada, mas o mais extraordinário é que em Hebrom, além de você ter provisão e de você ter tudo o que você precisa, você recebe do alto um direcionamento para pagar por uma terra que já te havia sido prometida. Sabe por quê? Para ninguém dizer que você está no lugar de aliança de favor. Para ninguém dizer que para ninguém dizer está em Hebrom desfrutando de Hebrom, mas não tem nada com Hebrom, não. Está ali de favor, está ali porque Manre deixou, não. Aí Deus faz assim, ó, compra a terra, Abraão, para calar a boca do teu inimigo. Compra a terra, Abraão, para ninguém dizer que você está de favor. Compra a terra, Abraão, porque você está vivendo é do meu favor, não é do favor do homem. Você está vivendo do favor do céu, não está vivendo do do favor da carne, não, Abraão. Compra a terra, porque quando Deus colocar na tua mão o recurso para tu comprar essa porção de Hebrom, é para calar a boca de quem está dizendo que você anda, que você cresce na manarrácia, que você entra em lugares e sai de lugares porque alguém te colocou de favor. Não, o favor é do alto, não é da mão do homem, não. A gente precisa entender que Manre é ponte de Deus para estabelecer Abraão em Hebrom. Entenda algo, Abraão já vivia de Abraão já vivia de aliança, ele já tinha aliança. Mas Deus planta ele no lugar de aliança, para que ninguém diga que Abraão anda por emoção do coração. Para que ninguém diga que Abraão entrou aqui, ali e acolá, porque fez acordo, fez barganha, e aí entrou. Não. Oh, meu Deus do céu, Abraão se estabeleceu em Manre porque Deus plantou ele naquele lugar. Então, pode ficar tranquilo, eu já estou quase terminando, porque nós temos um Deus no céu que ainda vai calar a boca de pessoas. Que estão achando que o nosso nome é osso para estar rolando na boca de cachorro. Porque uma coisa eu sei, o trabalho que a pessoa tem para falar, meu Deus do céu, o mesmo trabalho que ela vai ter para calar e ter que desmentir aquilo que ela falou da tua vida. Porque Deus vai te dar propriedade em Hebrom. Deus vai te dar legalidade em Hebrom, para que entendam que o favor que tu vive não é da mão do homem, veio do céu. Aí, em Manre, ele vai e compra de Manre esse lugar, um pedaço dos carvalhais de Manre. E agora ele tem propriedade. Oh, meu Deus, agora ele é dono. Agora ele tem, meu Deus do céu, ele tem legalidade para mandar no pedaço de terra que é dele, debaixo da atuação do Espírito Santo de Deus, do próprio Deus. E ali você vai entender que os carvalhais de Manre, além de ser o nome de um homem, tem por significado força ou gordura. Porque naquela época se considerava que o animal era forte quando o animal era gordo. Uma ovelha estava... Olha, a ovelha ela está gorda. E era a hora que uma ovelha podia ser abatida para alimentar. Porque ovelha magra, ela só serve para dar lã. Mas ovelha gorda, ela dá lã, mas também serve de alimento. E o nome daquele lugar, Manre, queria dizer força ou gordura. Entenda algo, uma ovelha que engordou, ela só engorda se ela crescer, porque uma ovelhinha pequena, filhote, ela não tem estrutura física para suportar peso. Porque ela está no tempo do crescimento. E se ela engordar muito enquanto ela tem tenridade, ela atrapalha as placas de crescimento das patinhas de todo o corpo dela para ela alcançar as dimensões, o tamanho para o qual ela foi feita. Então, uma ovelha filhote, o filhotinho, ele não engorda.
ele só engorda quando ele cresce e alcança a maturidade. Uma ovelha madura, ela está liberada para mostrar a sua força. E como é que uma ovelha mostrava a sua força? Engordando. Agora eu já cresci o suficiente, agora eu posso engordar. Meu Deus do céu, pega esta palavra na tarde desse dia. Os carvalhais de Manre, além de ter carvalho, além de ter uma planta que o que ela tem de crescida para cima, ela tem crescida para baixo, que ninguém arranca, que dá fruto, que a castanha serve de alimento, que as folhas servem de proteção, que a madeira vai servir para te fornecer material para você manter lenha acesa e ter fogo para te aquecer. Além dos carvalhais de Manre fornecer castanha, copa, proteção, lenha, ainda diz para você, você está liberado para revelar quem você foi feito para ser. Você está liberado. Aqui você pode engordar. Até chegar aqui você estava crescendo. Até chegar aqui você não tinha como engordar, você estava peregrinando. Você tinha muito para andar, você não tinha como carregar peso. Agora não. Agora você já cresceu, que você tinha que crescer, Abraão. Agora você pode engordar para revelar a força que eu coloquei sobre você. Para revelar, Abraão, o meu propósito. E aí, neste lugar, aonde Abraão tinha agora legalidade, propriedade, a confirmação da aliança pela propriedade da terra, agora ele também tinha, pela denominação geográfica do lugar aonde Deus plantou ele tinha não apenas descanso, mas ele tinha a força dos carvalhos e ele também tinha a força para ser aquele que poderia crescer e engordar e revelar a plenitude do seu propósito. Aí nós voltamos para Gênesis 18, aonde exatamente Abraão estava quando os 3 anjos do Senhor o visitaram. Ele estava em Manre, acampado naquele lugar. Agora sim, Abraão, depois de tanto tempo esperando a promessa se cumprir, finalmente agora, é aqui em Manre, aonde eu vou fazer a força, o propósito, tudo aquilo que você ganhou nesse processo para chegar aqui e se revelar. Como? Fazendo com que Isaac nasça, fazendo com que neste lugar haja revelação do cumprimento da promessa. Quem viu você saindo de Ur dos Caldeus, passando pelo Egito, ficando no Egito sem a mulher, quem viu você no Egito esperando Deus trabalhar, passará e ser liberada. Depois viu você passando por Ebal, viu você passando, meu Deus do céu, por um lugar em que você não tinha cobertura, em que você não tinha cuidado, em que você não tinha nada. Aí viu você passando um tempo, meu Deus do céu, em Siquém, para você se refazer, porque a caminhada ainda não tinha acabado, mas você tinha que se refazer, senão você não ia suportar o que vinha pela frente. Aí viu você passando em Gerezim, terra da esterilidade, não vai gerar nada. Terra da esterilidade, a promessa nunca vai se cumprir. Terra da esterilidade, segura, oh meu Deus do céu, segura esse Ismael no teu colo, que é o que te resta. Segura Ismael no teu colo, Olabacanto e Arabachei, porque o ventre de Sarai é estéril. Segura somente Ismael, porque não vai ter o filho da promessa que o Senhor disse que era teu e de Sarai. Aí Deus fala assim, ó, chega de passar pelo tempo da esterilidade e deixar a esterilidade do lugar te contaminar. Vamos para Hebrom, porque em Hebrom eu vou te dar legalidade, propriedade. Eu vou te dar confirmação da promessa. Eu vou te dar o tempo da revelação do meu propósito. E ainda vou fazer que nesse lugar de descanso o refrigério chegue na alma de Sarai ao ponto de reviver o útero dela e ela poder gerar. Aí, em Gênesis 18, o anjo vem e diz, Abraão, chegou o tempo. Sarai, tua mulher vai engravidar. Sarai está na tenda, ouve aquilo, já tinha feito o banquete, já tinha feito tudo para receber os anjos. Ela vai e fala assim, como que eu vou engravidar agora? Estou velha, estou isso, estou aquilo. Ei, para de botar impedimento, você está em Hebrom, você está no lugar da aliança. Quem está no lugar da aliança com legalidade, com propriedade, que já... Oh, meu Deus do céu. Agora é tempo de Deus fechar a boca de quem disse que você nunca ia gerar. Agora é o tempo em que Deus vai revelar a sua força.
Não apenas pela propriedade dos carvalhais, mas porque o dono dos carvalhais, aquele do céu, que criou o carvalho, vai fazer com que a tua força seja revelada. Às vezes, a gente está tão desacreditado que Deus leva a gente para o lugar em que o lugar já declara quem Deus quer fazer, o que Deus quer fazer através de nós e em nós naquele lugar. E ainda assim a gente duvida. Tô velha, tô isso, tô aquilo, meus costumes cessaram e pipipi, para de botar desculpa. Você está em Hebrom. Não suficiente de estar em Hebrom, você está no carvalhal do descanso. Não contente em estar no carvalhal de descanso, você está no carvalhal da força. Você está nos carvalhais da gordura. Chegou o tempo de se revelar o propósito de Deus. Aí, o anjo vai e fala, por que se ri Sarai? Aí chama Sarai. Não, meu senhor, eu não me ri. Se riu, sim. Você riu. Mas no tempo de 1 ano, eu voltarei a ti. E aí, em Gênesis 21. Gente, capítulo 18, 19, 20. São 3 capítulos. Aí, de repente, a mulher velha, que todo mundo dizia, não vai gerar mais. Não importa que tem promessa, não vai mais acontecer. Não importa que está morando em Hebrom. Não é porque está morando em Hebrom que a aliança para que essa criança nasça está de pé. Não é porque está no lugar que é carvalhal da força que a força vai voltar ao útero de Sarai. Agora, Sara. Não é por... Não, ei, acredite. Acredite. Aquele que fez o carvalho, que fez o carvalhal, que fez a planície, que fez a gordura, que fez a força, é aquele que te fez a promessa. Para quem está de fora, é impossível de acontecer. Aí, de repente, a palavra vai lá no versículo, no capítulo 21, vai começar já no capítulo 1. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometer. Eu quero nem ler o versículo depois, porque você já sabe, Sara engravidou e Isaac nasceu. Mas eu quero ficar nesse versículo 1. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que lhe prometera. Na tarde desse dia, eu fui trazida pelo Espírito Santo de Deus aqui nessa live para te lembrar e para me lembrar também daquilo que o Senhor nos prometeu. Porque não importa em que fase do percurso eu e você estamos. Não importa se a gente está passando por Ebal, se a gente está descansando um pouquinho em Siquém, se a gente está passando por Gerizim, ou se a gente já está no GPS de Deus para chegar a Hebrom. Pode ser que tenha alguém aqui nessa live que acabou de sair de Ur dos Caldeus, que não passou nem pelo Egito ainda. Mas uma coisa eu vou dizer para você na tarde desse dia. Não importa em que lugar do GPS do céu você esteja, uma coisa eu sei. Você vai chegar a Hebrom. E quando você chegar lá, você vai ver esse versículo 1 de Gênesis 21 se realizando na sua vida. Deus se mostrará bondoso com você e cumprirá tudo aquilo que ele prometeu na sua vida. E você vai não apenas sorrir, mas vai testemunhar para todos aqueles que acharam que Hebrom era apenas um lugar e não sabiam que Hebrom é um lugar no mundo espiritual que coloca você na rota do favor de Deus, porque quem tem aliança tem tudo. Deus te abençoe na tarde desse dia. Receba essa palavra no seu coração. E se alguém por acaso disser para você que não vai mais acontecer, só diga para ele, fica tranquilo, eu tenho um lugar de chegar, eu tenho um Hebrom para chegar. Paty, qual vai ser a nossa palavra-chave? Eu tenho um Hebrom para chegar? Hebrom, eu terra tenho um da Hebrom aliança? para chegar. Sim. Eu estou deixando o meu microfone fechado, porque senão fica picotando. Mas eu vou te falar, muita Bíblia, viu? Muita Bíblia. O povo aqui é edificado nessa tarde, muita Bíblia. Eu tenho um Hebrom para chegar. E eu vou alcançar. Eu vou
alcançar. Então, eu quero muito que você salve essa live. Aliás, eu vou salvar a live. Eu quero muito que você siga. Pastora Patrícia, o nome dela vai aparecer aqui, tá? Isso, você vai digitar lá. Com a live salva, você vai digitar lá. Eu tenho um Hebron para chegar. O teu Hebron é logo ali. Fala, meu amor, pode falar. Vai fazer collab? Collab, te ensinarei. Fechou a live? Quando você for publicar, a gente não escreve o textinho? E embaixo tá marcar pessoas. Você vai clicar em marcar pessoas e ali no marcar pessoa você vai botar convidar colaboradores. Convidar colaboradores, você bota meu arroba, eu aceito, fica no teu perfil e no meu. Agora, dá para você falar umas coisas simples? Agora você vê essas coisas collab, não sei o que. Mas tu sabe, no aeroporto, quem que me guia? Depois de Jesus? Você. Aí você quer agora que eu saiba o que é collab. É o Heitor que faz as coisas para mim, Patrícia. A live em collab agora é chamada lives colaborativas, aonde uma colabora com a outra, colocando a live para poder aparecer nos dois perfis, porque aí multiplica a divulgação da live. Tá bom, Patrícia, tá bom? Aí, ó, as 80 pessoas que estão aqui agora aprenderam junto comigo, tá? Porque eu vou no collab. Para mim era aquela sequência de fotinha. Que é um... E é por incrível que pareça, às vezes as pessoas acham que é difícil, mas não é. Clicou no marcar pessoas, convidar colaborador. Clicou ali, botou o arroba da pessoa, aparece pra gente o convite. Aí a gente só aceita. Amém, Patrícia. Amém, pastora Patrícia. Tá? Porque eu lembro agora que a Márcia, a psicóloga Márcia, me falou sobre isso. Só Jesus, gente. Faz aí, gente, faz aí um printzinho. Deixa eu ver se eu tiro os comentários aqui. Se eu ainda sei tirar os comentários, porque se bobear nem isso mais. Cara, sabe sim. Minha filha, peraí, Paty. Peraí, que eu tenho que saber onde que é que tira os comentários, Paty. Aqueles 3 pontinhos não tá aparecendo aqui, cara. É dentro do negócio do comentário. Clica no comentário. Ó, comentário. Comentei. Eu vi aqui o negócio. Apareceu. Mas não tá. Não tá. Não tá. Meu Jesus. De verdade, eu cliquei aqui e aparece os 3 pontinhos pra gente desativar os comentários. Você acredita que nada? Deixa eu tirar aqui. Eu tinha fixado. Tá vendo? Não aparece. Tá vendo, Heitor? Não aparece. O teu tem o... O que tá embaixo do lado do comentário aparecendo? Nada, Paty. Diante de Deus. Nada. Às vezes acontece isso. Entendeu? Então... Bug eu, na hora que eu entrei na live, eu estava aqui desesperada, querendo um filtro, e simplesmente a live não abriu para pegar filtro nenhum. E agora os filtros estão todos aqui disponíveis, né? Acontece. Então, aqui em cima não tá. Ah, foi, Paty. Sabe por quê? Não vou falar por quê, porque você vai ficar rindo de mim. Apareceu, tá? Fique em paz. Bem. Foi? Eu tentando manter o pique e você rindo. Nossa, Patrícia, todo mundo entra aqui direitinho, Patrícia. Prega, eu fico assim, quietinha, direitinha, sabe? Agora você aí, ó, eu não sei fazer o negócio de comentário, eu não sei, não sabe o negócio do collab. Poxa, Patrícia, fica direitinho, filha. Eu sou sua madrinha, minha filha, me respeita. Meu amor, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê vitória. Muito obrigado, Paty. Muito obrigado por tudo. Você sabe que pode contar comigo. Somos juntos sempre, unidas, né? Em Cristo Jesus. Tá bom? Te amo, minha amiga. Quer deixar algum recado, Paty? Sim, gente, olha só. Você que está aqui na live, que quiser continuar, que quiser me convidar para ir na sua igreja, por gentileza, é só você chamar no direct que eu te passo o telefone da minha agenda. Quem faz minha agenda é meu noivo, Ani Cláudio. Né? Todo mundo já sabe que ele estava aqui botando 500 mil comentários.
né? Ele me divulga muito, mas é um homem de Deus, acredita muito no meu ministério, tem feito a minha agenda, que já é uma coisa a menos para mim. Então, se você quiser, pode chamar ele direto no direct dele ou me chama no meu direct, que eu passo para você. Vai ser uma honra poder estar servindo ao Senhor no altar da sua igreja, juntamente com vocês, com grande alegria, em nome de Jesus. Também quero, nessa tarde aqui, aproveitar, gente, para pedir a vocês oração, oração, oração. Estamos aí com um projeto, assim, para uma... Vai sair a mentoria, gente. Glória a Deus, né? E aí a gente está com um projeto para poder montar a mentoria online, vai acontecer pelo Zoom. Então, peço que vocês nos ajudem em oração, porque a gente está terminando a parte do conteúdo. Então, agora vai ser mesmo a parte de organização e fracionamento das aulas, para a gente poder fechar o tempo em que vai acontecer. Mas vem aí uma mentoria maravilhosa de ativação espiritual, coroadas, para que mulheres de Deus que receberam coroas e chamados para reino do alto possam ter habilidades espirituais para carregar essa coroa para a glória do nome de Jesus. Então, fiquem em oração pela minha vida e gratidão a Deus pela tua vida, Dinho, por todo mundo que está aqui conosco. Deus abençoe, gente. Paz, meu amor, te amo. Fica com Deus, tá bom? Amo, olha aí. já Sigam muito. Sigam muito. muito. Criança, né? Muitos adultos casados, eu falando criança, gente. Pelo amor de Deus. Estão aqui. Manda Beijo, Paty. E um abraço para o evangelista Newton. Tá aí, tá aí. Vamos seguir muito esse Instagram. Vou salvar essa live agora. Meu Hebron vai chegar. O meu Hebron vai chegar. E o seu também. Lugar de aliança. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até na madrugada de domingo para segunda com a nossa campanha Efatá. Às 3 da madrugada, estou aqui ao vivo, orando por você. Que Deus abençoe. Vou salvar a live lá. Comenta muito, hein?